Mais cedo, a gente recebeu aqui no CNN 360 o líder da oposição na Câmara, o deputado Coronel Zucco, para falar sobre a operação e as medidas cautelares adotadas, impostas a Jair Bolsonaro. Agora a gente vai conversar sobre o mesmo assunto com o deputado Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, líder do PT na Câmara, já na tela conosco. Deputado, muito boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco. Queria começar ouvindo... A gente tem, enfim, toda a reação que a oposição fez e houve da parte de governistas do PT, do senhor em especial, que tem feito uma série de petições à Justiça, à Procuradoria-Geral da República, relacionadas tanto a Eduardo Bolsonaro quanto a Jair Bolsonaro. O senhor defendia, inclusive, que fosse decretada a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Não foi o caso. Nesse sentido, a decisão foi quase suficiente do seu ponto de vista ou não? Ou esta decisão tomada pelo Supremo é a melhor medida neste momento? Yuri, deixa eu primeiro historiar um pouco tudo que aconteceu. Você sabe que o Eduardo Bolsonaro, desde que Trump assumiu, ele tinha praticamente se mudado para os Estados Unidos e começado lá uma campanha de ataque ao Brasil e ao Supremo Tribunal Federal. Você lembra lá atrás que quando ele decidiu ir embora definitivamente para os Estados Unidos, era porque ele estava querendo ser presidente da Comissão de Relações Exteriores. E eu já dizia que ele não podia ser presidente da Comissão de Relações Exteriores porque ele estava usando o mandato parlamentar dele para conspirar contra o Brasil, para continuar o golpe. E aí, o que é que a gente fez? A gente entrou com um pedido de apreensão do passaporte dele. Aí ele apavorou e fugiu. Foi embora, foi para os Estados Unidos. No dia 23 de maio, eu faço uma representação criminal para que o Supremo e a Procuradoria-Geral da República abrissem um inquérito contra ele. Eu entrei no dia 23 de maio. No dia 26 de maio, o ministro Alexandre de Moraes abre um inquérito contra ele, manda chamar Jair Bolsonaro para depor, Eduardo Bolsonaro, e eu também fui chamado. Quando a gente foi lá, a gente apresentou um conjunto de provas das ações, eram praticamente diárias de Eduardo Bolsonaro contra as instituições brasileiras. Eu dizia, inclusive, usava o termo de golpe continuado, porque para mim não tem diferença alguma um daqueles delinquentes que invadiram o Supremo no dia 8 de janeiro, quebraram tudo, com o que Eduardo Bolsonaro estava fazendo fora do país. E veja, o que é que nós dizíamos ali? Que ele estava obstruindo a justiça para tentar ajudar o pai dele. Era coação no curso do processo. E naquele momento, a gente já falava lá dia 23 de maio, que tinha atentado contra a soberania nacional. Quando eu fui depor na Polícia Federal, Yuri, a gente, inclusive, levou junto uma declaração do próprio Bolsonaro, dizendo que era ele que estava sustentando o Eduardo Bolsonaro. Ele tinha passado 2 milhões de reais, via aquela contribuição do PIX, para sustentar aquelas ações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. As ações tinham um objetivo muito claro: atrapalhar o julgamento. E o que a gente viu agora, com as posições do Trump, que foram articuladas pela família Bolsonaro, é que eles estão fazendo uma chantagem contra o Brasil. Então, o que é que eu quero dizer? Essa medida de hoje foi uma medida corretíssima por parte do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Tem possibilidade de fuga do Bolsonaro? Tem sim. Mas ela tem um intuito também de atrapalhar uma obstrução de justiça. É uma medida cautelar que dificulta a comunicação dele com Eduardo Bolsonaro, os planos para continuarem usando uma potência estrangeira, no caso, os Estados Unidos, contra o Brasil. Essa família Bolsonaro, Yuri, está ameaçando os brasileiros. Eles diziam que a sanção era contra Alexandre de Moraes. Agora já tem tarifa contra todo o povo brasileiro, prejudicando empregos. Então, eu acho uma medida importante. É a medida que prepara a futura prisão de Jair Bolsonaro.
Deputado, deixa eu trazer o Pedro Venceslau para participar da entrevista, assim como me ajudou na condução da entrevista com o Coronel Zuco. Pedro Venceslau, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, te ouve. Boa tarde, deputado. Os deputados de oposição, sobretudo do PL, fazem um paralelo com a situação do presidente Lula em 2018, quando ele foi preso ali no âmbito da Operação Lava Jato. Na sua leitura, como é que o senhor avalia essas argumentações de que não está sendo respeitado o devido processo legal, que existe uma perseguição por parte do judiciário contra Jair Bolsonaro, e esse paralelo que é feito pela oposição quando o presidente Lula estava na situação, estava preso, e o PT era que falava em perseguição contra o ex-presidente, então ex-presidente? Então é uma situação completamente diferente. Primeiro, o Supremo está tendo a cautela, pelo que eu estou vendo. Veja bem, os motivos de prisão preventiva estavam dados. Ele está usando e está articulando para atrapalhar a investigação. Está tentando obstruir a justiça. Então, o Supremo já podia hoje ter decretado a prisão preventiva. O que é que o Supremo fez? Não. Eu vou com a medida cautelar, tornozeleira eletrônica. Eu vou impedir comunicação com Eduardo Bolsonaro, que é o agente que está trabalhando lá para trazer sanções para o Brasil. Então, é uma situação diferente. Agora, você veja, a trama golpista, de fato, existiu. Olha, teve um plano, as alegações finais apresentadas segunda-feira pelo procurador-geral Gonet são demolidoras. Traz detalhes de um plano que era comandado. O Jair Bolsonaro tinha ciência de tudo. E eles queriam assassinar Lula, assassinar Alexandre de Moraes, assassinar Geraldo Alckmin. Na nossa opinião, é uma situação completamente diferente daquela perseguição que foi conduzida pelo juiz Sérgio Moro e que depois foi anulado no caso do presidente Lula. Agora, volto a dizer a você, o Supremo teve cautela, porque a medida hoje poderia ter sido de prisão preventiva. Você sabe que prisão preventiva é quando alguém está querendo atrapalhar o julgamento. E a família Bolsonaro, tanto Jair, quanto Eduardo, como Flávio Bolsonaro, todo dia é de atrapalhar o julgamento. Eu assisti uma entrevista histórica de vocês, aí da CNN, semana passada, com o senador Flávio Bolsonaro, em que ele fez essa ameaça aqui. Ele citou o caso do Japão, quando os Estados Unidos jogaram uma bomba atômica em Hiroshima. E ele disse para vocês como o Japão não se rendeu, porque tinha gente que se dizia patriota, teve a segunda bomba atômica em Nagasaki. Então ele praticamente, naquela entrevista, disse o seguinte: olha, ou o Brasil se rende, interrompe o julgamento do Supremo, ou nós vamos usar a nossa influência aqui nos Estados Unidos, com Trump, para prejudicar ainda mais o país. É essa ameaça a que estamos submetidos. Deputado, diante desse contexto, o senhor faz menção a essa entrevista que o senador Flávio Bolsonaro concedeu ao CNN Arena na semana passada. E estamos vendo, a própria decisão do ministro Alexandre de Moraes traz todo este contexto do anúncio de um eventual tarifaço de 50% sobre as exportações brasileiras. Na sua avaliação, esta operação de hoje, este atual contexto, ajuda ou atrapalha as negociações do governo federal para evitar que essas tarifas sejam aplicadas a partir de 1º de agosto? Eu acho que ajuda no seguinte sentido. Se o Brasil não tem uma postura firme num momento como esse, nós viramos colônia. O que estão pedindo é isso. É um ataque à soberania nacional e é um ataque à nossa democracia, às nossas instituições. O problema dessa posição do Trump é que ele não colocou o diálogo no campo comercial. Ele falou abertamente desde o começo. É o Bolsonaro. Agora ele fez uma nova carta dirigida ao próprio Jair Bolsonaro em que pede a interrupção do julgamento do Supremo. Então é algo... Como é que se negocia com isso? Nesse momento tem que ser firme. Tem que dizer, aqui tem um Brasil. E eu acho que o recado que se passa hoje, com essa decisão do Supremo,
é um recado muito claro. O Brasil não é colônia. Nós temos instituições independentes. E o recado do Supremo é o seguinte, ó, não adianta vir com intimidação. As instituições brasileiras não vão se curvar a uma política de intimidação por uma potência estrangeira. Olha, eu queria dizer para vocês dois uma coisa. Nunca na história do Brasil houve uma corrente política, no caso como o bolsonarismo, que se associou de forma tão clara com uma potência estrangeira contra os interesses nacionais, prejudicando empresas, atacando instituições. Mesmo na extrema-direita, você teve no passado Plínio Salgado, os integralistas, mas eram nacionalistas. Na ditadura militar, em nenhum momento houve uma postura de tanta submissão como nesse momento. Então, eu, como brasileiro, estou orgulhoso com o que aconteceu no dia de hoje, porque tem um aspecto jurídico. De fato, a decisão é uma decisão correta. Ele está obstruindo a justiça. Mas tem um recado também, de que o Brasil não se curva, de que o Supremo não vai ser intimidado por Trump, por Jair Bolsonaro ou por ninguém, que o Brasil vai ditar suas próprias regras. Eu hoje acho que é um dia importante, um dia em que eu tenho orgulho de ser brasileiro. Dá tempo da gente fazer uma última e bem rápida pergunta aqui, Pedro Venceslau. Deputado, o senhor não acha que, nesse momento delicado que o Brasil passa da relação com os Estados Unidos, seria mais adequado o presidente Lula abaixar um pouco o tom, fazer algum gesto para Donald Trump, em vez de continuar com essa escalada de críticas que ele vem fazendo nos últimos tempos? Mas veja, olha só, o Brasil sempre foi muito cauteloso nas relações diplomáticas. Essa é a história do Itamaraty. Em relação às tarifas, no começo, a gente sempre teve muita cautela no governo do Lula, Geraldo Alckmin. Estamos tentando negociar com os setores empresariais norte-americanos, mas como não defender uma instituição como o Supremo Tribunal Federal? Baixar o tom é o quê? É aceitar o Trump dizendo que nós vamos ter que interromper o julgamento do Supremo? Que nós vamos ter que votar a anistia? Não dá para se... Aí é rendição, tá? Aí não é baixar o tom. Aí é baixar a cabeça. É se render. É deixar de ser um país independente. É virar colônia. Como aceitar uma investigação sobre PIX, dizendo que tem uma concorrência desleal, porque o PIX é gratuito e foi criado pelo Estado por servidores para defender Visa, Mastercard, os interesses do WhatsApp? Não. Então, veja, nós queremos todo tipo de negociação no campo comercial, mas não podemos baixar a cabeça. O Lula é muito altivo. Lula não vai deixar de defender o Supremo, de defender as instituições, porque se a gente fizer isso, não é exagero. O Brasil deixa de existir enquanto país independente. A gente vira colônia dos Estados Unidos. É isso que a família Bolsonaro quer.